Pessoal, muito boa noite para todo mundo. Boa noite aí para quem está no Instagram também. Lembrando que essa aqui é a nossa reunião gerencial que a gente faz toda segunda-feira, né? Salvo um dia ou outro que eu estou viajando aí, mas a gente procura manter a constância aí de toda segunda-feira, tá trazendo um tema, conversando um pouquinho. Então, para quem está participando aí, quem vai assistir no Instagram depois, a gente tem a segunda parte que é fechada aqui. Você acaba não vendo os slides, então se você quiser entrar lá na nossa comunidade para poder participar com a gente, beleza? Pessoal, eu queria trazer uma série para vocês nova, mas tá compartilhando aí? Eu queria trazer uma série nova para vocês, mas eu estava estudando uns artigos essa semana agora e me deparei com um artigo bem interessante, que eu acho que ele é bem pertinente aí pro nosso mercado, tá? Acho que tanto para quem trabalha a carreira solo, para passar para os clientes, quanto para a gente mesmo e para os nossos liderados. Alguém já ouviu falar do efeito Roger Bannister? É muito interessante esse efeito aqui. Olha só que interessante. Eu não conhecia também. Eu vou sempre fuçando coisa, sempre fuçando alguma coisa e encontrei alguns artigos sobre esse cara aqui e sobre esse efeito dele. Eu achei muito, muito, muito interessante. Alguns dias atrás, pessoal, a gente trouxe, alguns dias não, foi metade do ano passado, a gente falou sobre o sistema SARA. O que é o sistema SARA? O sistema SARA nada mais é do que o Google da nossa cabeça, que é aquele sistema que ele tende a focar naquilo que a gente dá o comando para ele. Então, a gente já viu aquele termo assim, que a mulher, quando ela está grávida, ela começa a enxergar um monte de grávida. Você, quando você quer comprar um carro, você começa a ver, parece que brota aquele carro, você só vê aquele carro, né? E parece que isso é um fenômeno, né? Parece que isso é uma coincidência. Na verdade, não é. É um comando que você está dando para o teu cérebro para que ele foque em alguma coisa. Então, né, a mulher, geralmente, quando ela está grávida, ela está focada na gravidez dela. O cara, quando quer trocar de carro, quem gosta de carro, sabe disso, né? Você está sempre focado ali, pensando no carro, pensando toda hora, e você acaba dando um comando para o teu cérebro. Então, o sistema SARA, ele acaba funcionando como se fosse um, um algoritmo, né? Que ele vai ficar trazendo para você aquilo que você está mentalizando. Isso tem a ver com espiritualidade, isso tem a ver com mundo sobrenatural? Não, pessoal, isso tem a ver com neurociência. É simplesmente você tendo o resultado daquilo que você foca. E aquilo que você leva para o teu cérebro é aquilo que ele vai focar. Então, se você focar em coisas boas, se você focar em ganhar dinheiro, dificilmente você não vai ganhar dinheiro. Se você focar em ter uma saúde melhor, se alimentar melhor, dificilmente você não vai ter uma boa saúde. Simples como isso. Eu sempre falo para vocês aqui que as coisas são muito simples. O teu resultado está aonde está o teu foco. E o que quer dizer esse efeito Roger Bannister? É muito interessante. Eu não sei se vocês sabem que até 1900 deixa eu ver aqui a colinha minha, que até 1945, os médicos, todos os cientistas, eles diziam, eu já vou até pro slide aqui, eles diziam que era impossível um homem correr 1 milha em menos de 4 minutos. Sabe o que os médicos falavam? Eles falavam o seguinte, eu achei muito interessante isso, que se um homem corresse 1 milha abaixo de 4 minutos, provavelmente ele ia sofrer um colapso respiratório e provavelmente o coração dele ia explodir. E aí, esse cara aqui, ele foi estudando, já vou passar aqui para vocês alguns detalhes, ele foi estudando fisiologia, ele era médico e tal, também era corredor, e ele conseguiu, ali em 1945, né, depois de 1945, correr 1 milha em menos de 4 minutos. E olha só que interessante, até então nunca ninguém tinha conseguido. Depois que ele fez isso, depois que ele mostrou que isso era possível, todo mundo conseguiu fazer também. Todo mundo não, né? Todos os corredores que eram profissionais acabaram fazendo também, tá? A história de Roger Bannister, tá? Transcende o atletismo e situa-se em um marco da psicologia do desenvolvimento humano. Durante décadas, a marca dos 4 minutos para correr a distância de 1 milha, aproximadamente 1.600 metros, foi vista como um limite intransponível para a fisiologia humana.
até os médicos faziam isso, tá? Especialistas da época, incluindo médicos, fisiologistas, postulavam que o coração e os pulmões humanos não eram capazes de suportar a pressão necessária para tal feito, sugerindo que a tentativa de romper essa barreira poderia resultar na morte súbita por colapso cardiovascular. Então, até 1945 existia esse mito, como existia vários outros mitos, né? Roger Bacon, como estudante de medicina de Oxford, utilizou-se de conhecimento em fisiologia para analisar o desempenho, não como um mistério, mas como uma equação para ser resolvida. Olha só que interessante. Ele realizou experimentos em laboratório hospitalar, medindo o seu consumo de oxigênio e descobrindo que a manutenção de um ritmo constante exigia menos energia do que a variação brusca de velocidade. Aí aqui, ó, olha só a estratégia do cara. Ele focou seu treinamento em intervalos intensos de 10 voltas com 2 minutos de descanso, reduzindo suas parciais de 60 para 59 segundos. Sua abordagem era técnica e mental. A gente já vai falar sobre isso aqui. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia, nós como profissionais, tá? Ele precisava convencer o seu sistema nervoso de que o esforço era seguro e sustentável. Pessoal, tem uma teoria que diz o seguinte, que quando o teu corpo está desistindo, você nem chegou ainda no 70%, 80% da tua capacidade. O que o teu corpo faz? Ele faz isso para te proteger. E aqui o evento lá, né, olha só que interessante. Ele cruzou a linha de chegada a 3 minutos, 59 segundos e 4 décimos, centésimos, não sei, tá? Destruindo a crença da impossibilidade estabelecida por um novo recorde. Olha só que interessante, isso foi até 1945. 46 dias depois, o australiano John Land, que havia tentado repetidamente, sem sucesso, quebrou o recorde dele, com 3,58. 37 corredores no ano seguinte, diferentes, romperam a barreira dos 4 minutos. A fisiologia humana não mudou. O que mudou foi a percepção do possível. Olha só que interessante. E aqui, pessoal, eu quero trazer alguns experimentos que foram feitos para vocês. Olha só que interessante isso aqui, tá? Aqui que as coisas começam a ficar bem interessantes. Teve um estudo que foi conduzido num colégio da Califórnia. Esse estudo foi bem interessante. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Os pesquisadores aplicaram um teste de inteligência e informaram, isso aqui foi feito na escola, tá? E informaram os professores que esse estudo era capaz de prever crianças que teriam um salto intelectual, tá? Os 20% identificados como bloomers, né, foram selecionados de forma aleatória. O que acontece? Eles fizeram um estudo lá e falaram para os professores o seguinte, ó, esse estudo aqui mostra as crianças que têm o potencial de QI muito mais elevado do que as outras crianças. Só que, na verdade, isso era mentira. Eles pegaram aleatoriamente. Resultado. Uma única diferença real existia na mente dos professores. Ao final do ano letivo. A única diferença real existia só na mente dos professores. Ou seja, eles falaram assim, ó, essas pessoas aqui, ó, esses alunos aqui, são alunos que têm um potencial muito grande. Só esses alunos aqui. Só que isso existia na cabeça do professor. A afirmação dos estudiosos, ela era uma afirmação mentirosa, não existia essa afirmação. Tá? Ao final do ano letivo, as crianças identificadas como promessas mostraram ganhos de QI significativamente maiores. A expectativa positiva, manifestada através de clima mais acolhedor, feedback mais rico e maior exigência, transformou o potencial das crianças. Olha o que acontece. Se você achar que você pode, você está certo. Se você achar que você não pode, você também está certo. Isso aqui, pessoal, eu já falei, não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com coisa sobrenatural. Isso aqui é neurociência. O teu cérebro, o cérebro do teu vendedor, o cérebro do teu funcionário, ele não sabe o que é realidade e o que não é realidade. O teu cérebro identifica como verdade aquilo que você entrega para ele. Tanto é
né? Que existe alguns experimentos, não sei se vocês já viram sobre, eu gosto muito da história, sobre tortura, e tinha um tipo de tortura antigamente que eles simulavam que cortavam o pulso da, das pessoas, simulava, e daí ficava escorrendo água ali como se estivesse escorrendo sangue. Várias pessoas morriam pelo simples fato de achar que ela estava com o pulso cortado. Então, olha o poder da mente. E aí, olha o poder que você tem na tua mão para você trabalhar o teu time de vendas. Veja nesse experimento, ele pegaram algumas crianças e disseram para as crianças assim, ó, essas crianças aqui têm um potencial gigantesco. O que aconteceu com os professores? Eles começaram a cuidar dessas crianças diferentes. Eles começaram a focar mais nessas crianças. As crianças não tinham nada de especial. Só que o professor, como aquela criança tinha mais potencial, em tese, o professor começou a dar mais atenção, começou a dar mais feedback, provavelmente começou a cobrar mais, né? Porque eu tinha os primeiros técnicos meu de futebol, ele pegava muito no meu pé. E aí, quando eu ficava bravo com ele falava assim, ó, a gente só cobra quem a gente vê que tem capacidade. Aí, na hora ali, 5 minutos eu ficava de bem com ele, passava mais 5 minutos, eu ficava muito bravo com ele, que ele pegava no meu pé direto. E ele usava essa desculpa. Só que aquilo era a forma dele me jogar para frente, me projetar. E aí cabe a inteligência emocional do líder trabalhar com seus vendedores, né? Você que tem cliente, trabalhar com os teus clientes também, né? E um parênteses que eu quero fazer aqui, pessoal, bem interessante, é sobre as gerações. Eu quero trazer uma aula para vocês, eu estou fazendo um material aqui, eu quero trazer um material para vocês aqui, falando sobre gerações. Lá na academia, a gente tem aula sobre gerações, mas mais focado na venda, para atendimento do nosso cliente. Eu quero trazer aqui para vocês para a questão do relacionamento. Por quê? Acho que a gente já falou aqui, mas vale a pena repetir. A gente muitas vezes a gente fica criticando a geração Z, né? Falando que é uma geração de gente preguiçosa, de gente que não quer nada com nada, né? A gente já comentou um pouquinho aqui. E aí, se você for pegar os históricos, todas as gerações mais antigas, elas criticavam as gerações mais novas. Provavelmente a geração Z vai ser vai ser uma geração crítica ferrenha da geração alfa, que é a próxima geração, né? Muito provavelmente vai ser crítica também. E aí, muitas vezes, o gestor, o profissional, não sabe como lidar com as gerações. E aí tem uma diferença muito grande. Você não pode dar um comando, você não pode dar um feedback, você não pode falar com a geração Z da mesma forma que você fala com a geração Y, da mesma forma que você fala com a geração X, da mesma forma que você fala com a geração dos baby boomers. Por quê? Os baby boomers vieram depois da Segunda Guerra. É a geração da reconstrução, da resiliência, né? É, a geração X são os filhos dos baby boomers, né? É a geração que do emprego estável, a geração que já começou a pensar um pouquinho mais na saúde, é a geração que construiu empresas, né? É a geração que começou ali a fase da internet. Era uma geração que foi criado mais sozinho, ia para a escola sozinho, voltava sozinho, cuidava da casa, né? Os filhos iam para a roça plantar, então era uma geração mais autônoma. A geração Y pegou um pouquinho ali da geração X também. É a geração da startup, é a geração da resolução de problema, a geração do deixa que eu faço sozinho. Então, quando você dá um comando para esse cara, se você fala para ele, vai lá e faz tal coisa, provavelmente essa geração, ela vai lá e ela vai fazer. Só que a geração Z, não por culpa dela, é uma geração que foi criada diferente. É uma geração nativa digital, é uma geração que foi criada com mais comodidade, é uma geração que teve muito e tem muito problema de entender o que é hierarquia. Isso não é culpa deles, isso é a criação que eles receberam, entendeu? É uma geração que é mais dependente, sim, porque o pai levou na escola, o pai buscou na escola. A gente fala que é os piá de prédio, né? Que não jogava a bola até 10 horas com as crianças na rua. E aí, quando você dá esse mesmo comando pro cara da geração X, ó, viu? Vai lá, pega essa xícara aqui e imprime mais 5 dessa aqui. Tó, vai lá. Cara, o cara da geração X, da geração Y, você deu o comando, se ele não souber fazer, ele vai lá, ele vai quebrar a máquina.
mas ele vai aprender. O cara da geração Z ele vai ficar perdido. Por quê? Porque essa é a geração que precisa do tutorial. O pai sempre pegou na mão para ensinar, sempre levou na escola. E aí, quando você dá um comando desse para a geração Z e ela se sente perdida, e dali a pouco ela começa a ter problema de relacionamento, né? Problema de fricção ali, de comunicação, e ela sai, muitas vezes a gente acha que o problema é deles, e o problema não é. É o gestor que tem que ter inteligência emocional para lidar com essa geração, que é diferente. Essa geração, ela se tornou adulta mais tarde. É a geração que se formou na faculdade com 24, 25 anos. A geração Y fez curso técnico, com 19 anos já estava trabalhando. A geração X nem se fala. Então a gente tem que entender essas nuances e não ficar sacrificando a geração e saber nos comunicar com essa geração. Porque essa é uma geração que pega as coisas muito rápido. Que eles têm um ramp-up muito maior em muitas coisas do que a geração Y, do que a geração X. É uma geração que, em tese, ela está mais aberta para o novo. E isso é primordial para o negócio hoje. O funcionário, o dono de negócio, o gestor, que não tá, que tem a mentalidade fixa, que não está aberto para o novo, esse cara vai ficar fora do jogo. Entendeu, gente? Então a gente tem que saber se comunicar. E o que tem a ver esse estudo aqui? Tem a ver que se você pegar o teu funcionário e de verdade você acreditar nele, e de verdade você der comandos inteligentes para esse cara, e você não mentir para ele, mas elogiar ele de verdade quando ele faz uma coisa boa, puxar esse cara, ser o exemplo dele. Eu sempre falo pro pessoal que está na plataforma, gente, você não pode mandar só os seus funcionários assistirem as aulas e vocês não assistirem, vocês precisam assistir as aulas também. Isso é primordial, tá? A gente precisa disso. Se você acreditar no teu funcionário, se você disser para ele que ele é bom naquilo que ele é bom, ele vai ser. Se você acreditar na tua equipe e você der ferramentas para tua equipe, se você der perspectiva, se você der ambiente, se você der ferramenta para tua equipe, a tua equipe vai performar. Só que muitas vezes a nossa equipe não performa e a gente não performa porque nós não acreditamos na gente. E aí, como é que a gente vai fazer o time bater meta? Ou como que a gente vai bater meta se a gente não acredita na gente? E isso começa aqui, ó. É você afirmando que sim. Se você chegou até aqui, é porque você tem um diferencial. E outra coisa, tá, pessoal? É normal a gente duvidar. Não existe. Ah, mas eu confio em mim, eu acredito que eu vou vencer. Não, a dúvida passa pela gente. Passa. E não passa de vez em quando, não. Passa sempre. Só que você tem que estar sempre reafirmando, tá? 4 pilares da comunicação de expectativa. Isso aqui é bem interessante também, tá? Rosenthal, que é um outro estudioso, depois eu vou mandar o material para vocês aqui. Eu não vou ler tudo aqui, porque senão vai ficar muito maçante. Identificou que os líderes comunicam suas expectativas através de 4 mecanismos principais, que podem ser adaptados por gestores de varejo e indústria para elevar o desempenho da sua equipe. Vamos lá. Primeiro, clima socioemocional. Líderes com alta expectativa criam um ambiente mais caloroso, oferecendo suporte não verbal. Sorrisos, acenos, cabeça, contato visual, que sinaliza confiança no liderado. O simples fato de você olhar para o teu liderado e mostrar para ele, cara, eu acredito no nosso negócio. Porque muitas vezes, pessoal, olha só que interessante. Quando a gente está lançando alguma coisa nova no nosso negócio, uma meta nova, um desafio, é normal o time, é normal algumas pessoas do time ter certa resistência. Porque resistência é emocional. E uma das coisas que ajuda muito a você quebrar a resistência, por exemplo, cara, eu acho que isso aqui não funciona, eu acho que isso aqui não é legal. Uma das formas muito simples de você quebrar a resistência do teu liderado, quando você quer implementar alguma coisa para o teu negócio e ele não concorda, é você fazendo 2 perguntas para ele. 2 perguntas. Primeira pergunta, você vai falar o seguinte para ele: se isso que a gente está fazendo aqui não funciona, o que a gente poderia fazer para atingir esse objetivo, então? Qual que é o caminho que a gente poderia percorrer? Primeiro que você vai fazer ele pensar, segundo que você vai mostrar para ele que a opinião dele importa. Você não está enfiando nada goela abaixo.
E a segunda pergunta que você tem que fazer para ele. Segunda pergunta que você tem que fazer para ele. Você já analisou os dados que eu passei para você de como que a gente vai atingir essa meta? Porque, gente, quando a gente fala de meta, o que vocês acham que é mais difícil alcançar? 1 milhão de meta ou R$ 1.000 de meta? Guarda essa pergunta, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Só ver quanto tempo que eu tenho aqui, pessoal. Tá travando aqui. Tá. Segundo lá, input. Gestores tendem a ensinar mais e a fornecer materiais mais complexos para aqueles de quem esperam mais. Então, quando você acredita no teu liderado, você tende a compartilhar. Você já teve aquele sentimento assim? Ah, eu nem vou mandar. Ninguém vai ler. Eu nem vou falar com o cara não vai fazer. Gente, se você chegou nesse ponto, tem coisa errada aí. Tem coisa errada na tua liderança, porque você está negligenciando aquilo que deve ser feito, e tem coisa errada aí no teu time de vendas. Porque se você chega ao ponto de você falar para um vendedor, para um gestor que está abaixo de você falar, e pensar assim, eu não vou nem passar, que a pessoa não vai fazer. Gente, é porque você é negligente e provavelmente você está com uma pessoa que não está performando e você está insistindo nisso. Quem me acompanha aqui, quem é da interna aqui do JA, o pessoal lá da representado, a Adri, o Thiago, eles sabem o tanto de coisa que eu passo para eles todos os dias. Gente, e eu jamais, uma pessoa que trabalha comigo, eu jamais me dou o direito de imaginar se essa pessoa, será que eu vou mandar? Nem vai ler, nem vai fazer. Não. Eu mando, geralmente eu anoto, passa 2, 3 dias ou passa uma semana, eu pergunto se implementou. A Carol tá aí que não me deixa mentir e a Adri tá aí que não me deixa mentir. Inclusive tem reunião sobre essas coisas. Então, sim, a primeira coisa, você tem que acreditar em você como líder. E segundo, você tem que acreditar no teu time, porque quem vai fazer o resultado é o teu time. Se você não acredita no teu time, tem coisa errada aí. Tem coisa errada se você não acredita no teu time. E você não vai chegar nos números. Tá bom? Oportunidade de resposta, tá? Ou output, tá? Ocorre quando o gestor permite que o colaborador tenha mais voz. Isso é primordial. Incentivando a apresentar soluções e dando-lhes mais tempo para formular argumentos complexos. Aquilo que a gente fala, que eu acabei de falar para vocês agora. Por exemplo, quando você implementa alguma coisa e o funcionário, o teu vendedor tem todo o direito, ele tem toda a liberdade de respeitosamente falar para você, olha, eu acho que isso, eu acho que aquilo. E para isso que servem as reuniões de venda. Quem está na plataforma faz reunião de venda toda segunda-feira para debater sobre isso, tá? E feedback de desempenho. Colaboradores de alto potencial, percebido, recebem feedbacks mais detalhados e específicos, em vez de um elogio genérico. Recebem análise técnica para que, para que permitem o ajuste fino da performance. E aí, pessoal, aquilo que eu falei para vocês têm que saber a se comunicar com cada tipo de vendedor. Eu acho que eu vou trazer semana que vem, Carol, até se você puder anotar e pra você me lembrar depois, semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre atendimento sobre gerações, tá? A gente já falou aqui em algumas reuniões, mas eu acho que a gente nunca fez uma reunião sobre isso, tá bom? Aqui tem 2 casos também, eu vou ler o da seguradora, aqui para vocês, tá? Em uma pesquisa experimental, gerentes foram treinados para elevar suas expectativas e fornecer suporte contínuo aos seus subordinados. Veja bem, os gerentes foram treinados para elevar a sua expectativa e fornecer suporte contínuo para os seus subordinados. Os resultados analisados via. Isso aqui são algumas métricas e mecanismos, tá? Mostraram impacto. Habilidade de força de venda melhora significativamente na abordagem técnica. Orientação para o cliente, aumento da empatia e assertividade. Valor de ciclo de venda, maior fidelização e recompra. Rotatividade, que é o tal de turnover, né? Redução na intenção de saída dos funcionários. Pessoal, quando a gente dá uma ferramenta para vocês lá na plataforma,
plataforma, a gente não está dando essa ferramenta meramente, de qualquer jeito. A gente testou, a gente estudou, coloca em prática. Só que daí tem muito gestor que tem preguiça de, não é perder tempo, mas de gastar um tempo que é precioso dele para treinar o time dele. A gente tem mais de 20 lojas hoje na plataforma, e ainda tem algumas lojas que o gestor não faz aula com os vendedores. E essas são essas são as que menos performam. Tá? O estudo concluiu que a percepção do funcionário sobre a confiança do gestor em seu potencial é o principal motor para internalização de novas habilidades, gerando um ciclo virtuoso de performance. Ó, outra coisa que eu falo sempre para vocês aqui é a questão da meta. Que a meta ela tem que ser visível. Lembra daquele estudo que eu falei para vocês, que foi feito, do pessoal que tinha problema cardíaco, e foi dividido em 2 grupos, um grupo todo dia levantava, via lá o exame não, o raio-x lá do coração dele, com as veias tudo entupida, e o outro grupo não via. E o grupo que via a foto todo dia teve uma melhora de 30% maior do que o grupo que não via. Olha só que interessante isso aqui. A aplicação do efeito psicológico na manufatura e na logística é ilustrada pela fabricante de bicicletas holandesa, a Van Moff, que enfrentava a perda de 80% devido a danos de transporte de suas bicicletas elétricas sensíveis. A empresa alterou a percepção dos entregadores. Olha a importância da comunicação, olha a importância de você ter um quadrinho com as metas lá e atualizar 2 vezes por dia, ou atualizar todo dia, para todo vendedor ver. E olha a importância de você olhar as metas 2, 3 vezes por dia e o teu vendedor saber que você está analisando meta. Tem muita gente que está lá na plataforma, que tem o aplicativo, que consegue ver a meta dos 10, dos 20, dos 30 vendedores em tempo real e não olha a venda todo dia. Vai olhar a venda lá no sábado, quando eu passo a venda. Olha só que interessante. Ao imprimir a imagem de uma televisão de tela plana na caixa, apesar de conter bicicleta, a empresa manipulou as expectativas dos transportadores sobre fragilidade no conteúdo. A mudança na expectativa de tratamento do objetivo resultou em uma redução de 80% nas reclamações. Isso prova que o comportamento humano na indústria é guiado por modelos mentais, e não só na indústria, em tudo, tá? Persistentes. Se o trabalhador espera que um item seja resistente, ele o tratará com brutalidade. Se ele espera fragilidade, tratará com cautela. E aqui o flywheel que eu sempre gosto de trazer para vocês, né? Que é a crença do gestor, o comportamento do gestor, crença do subordinado e ação para o resultado, tá? Isso aqui é interessante também, a cada 3 meses você fazer um reset na tua equipe, tá? Vou passar aqui rapidinho, que eu não quero ler tudo aqui. Deixa eu só achar. Isso aqui que eu queria falar para vocês. Isso aqui eu também estou devendo. Eu quero trazer o estudo para vocês, mas primeiro eu quero ler o livro, que eu não li o livro ainda, tá? A pesquisadora Carol Dweck, né, que é do livro lá que fala sobre mentalidade, né? Aplicada no contexto comercial, diferencia vendedores de mentalidade fixa, que acreditam que o talento para a venda é inato, daqueles da mentalidade de crescimento, que acreditam que a habilidade de influenciar é um músculo treinado. Isso aqui, pessoal, não é só na venda, tá? É em tudo, em tudo, em tudo. Agora, como que a gente vai ter um vendedor de mentalidade de crescimento se o gestor tem a mentalidade fixa? Como que a gente vai fazer isso? Tá? Deixa eu abrir aqui, pessoal. Agora. Não, deu tempo, eu não li, deu tempo. Olha só que legal aqui. O Rafa tá falando, tem palestra dela no TED Talks sobre o assunto. Legal. Eu já vi várias resenhas dela no YouTube, tem bastante material, só que eu não li o livro ainda, o Alceu já leu o livro.
algumas pessoas que já leram, o livro dela eu não li ainda, que é Mindset, o nome do livro, né, Alceu? Mindset, eu tô com ele, eu comprei ele aqui, mas não li ainda, eu quero ler o livro, apesar de ter visto bastante resenha dela. Pessoal, vamos lá, pode abrir o microfone aí. O que vocês acharam daquele. Você acha que faz sentido aquela questão da imagem da bicicleta, da empresa? Que estava tendo bastante problema com bicicleta. Deixa eu dar tchau, pessoal. Pessoal, quem tá no Instagram aí, ó, manda uma DM, qualquer rede social pra você entrar na nossa comunidade lá. Um abraço. Só compartilhar aqui, pessoal. Vamos lá. O que vocês acham? O cara tava tendo problema com bicicleta, aí ele foi lá e colocou uma imagem de uma TV e as pessoas começaram a tratar aquilo com mais cuidado. Você acha que faz sentido ou não? Alguém acha que não faz? Todo mundo acha que faz sentido? Ou alguém discorda? Que não é bem assim. Quem vai muito pra estrada aí? Pode abrir o microfone, galera. Vamos conversar. Bom, eu acho que de uma perspectiva geral, pelo que a gente está acostumado a observar, eu acho que dificilmente, sei lá, 2 ou 3%, digamos, iria testar o peso da caixa para ver se era mais ou menos compatível, entendesse? Mas a grande maioria daí tem aquele negócio de falar, você vai fazer diferente porque você não vai com a maioria. Mas nesse tipo de coisa, principalmente quando existe uma imagem ilustrativa, a gente já falou muito sobre isso, sobre aquele negócio da coisa da Coca-Cola na entrada do restaurante, da coisa da Pepsi, daquele negócio que já comentou em várias aulas. Então, a gente já tem uma comprovação, e até por livros, que isso é uma coisa real. Porque a mente da gente é relativamente preguiçosa, não adianta, a gente tem que admitir isso. Tá fácil ali, vamos visualizar ali, tá fácil, vamos tentar fazer pelo mais fácil. Cara, e olha só que interessante. Já aconteceu com vocês? Comigo acontece direto. Tem uns lugares que eu passo quando eu tô viajando que tá escrito lá, radar. Aí tem, você sabe que o radar tá desativado. E, cara, não sei, dá uma coisa, velho. Eu freio. Acontece com vocês também? Cara, tem um lugar que eu passo que eu sei que o radar tá desativado, mas tá escrito lá, ó. Radar, 60 por hora. Cara, eu freio o carro depois. Mas por que eu freiei? O radar não funciona mais. Então, você vê como que a parte visual, e muitas vezes a gente não utiliza isso com o nosso time de vendas. Como que a parte visual ela faz diferença? Meta, gente, eu falo para vocês, eu sou vendedor há 26 anos. Meta visual funciona e funciona demais. Eu falo para a galera, gente, vocês que têm o aplicativo, e aí tem outros clientes que não usam o aplicativo, mas tem um sistema, um RP que tem meta, que é legal também. Gente, você tem que printar todo dia no grupo. O vendedor que está lá embaixo, ele tem que se incomodar. Porque quem é vendedor aqui sabe, principalmente quem é representante, que quando o gerente coloca o ranking lá e você está lá embaixo, véio, você fica incomodado. Na outra semana você sai, cara, você sai com sangue nos olhos. E muitas vezes, gente, sabe o que acontece? A gente tem, ai, mas aí eu vou colocar lá, a fulana vai ficar chateada, o Beltrano não. A gente tem muito esse negócio, às vezes, de conversar, ai, mas aí eu não vou ficar olhando o celular da vendedora para ver se ela fez, não vou conferir, porque daí ela acha que eu estou vigiando ela. Gente, é isso mesmo. Semana passada eu fui visitar a Carol, meus parentes, fui uma reunião em São Paulo e no Rio, e é muito engraçado, porque eu entro no avião, eu boto o cinto, já pego minha blusa, que vai ficar frio, né? Coloco a blusa aqui, já coloco no modo avião, e baixo os negócios lá e vou assistindo. E aí, vem a aeromoça, né? E o comandante, ele fala, ó, nós vamos decolar agora, então coloca a cadeira reta, trava a mesinha, afivela o cinto, tá com o aparelho, coloca em modo avião. Ele fala, não fala? Agora ele não vem conferir igual? Por que que o sistema aéreo, por que que o avião
é o meio de transporte. Você sabe que o avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, né? O primeiro é o elevador, depois é o avião. Por que, que é tão seguro? E olha a complexidade que envolve. Cara, é uma coisa antinatural, velho. A gente voar, não tá certo isso. E o negócio é feito com tanta maestria. Por quê? Porque existe uma coisa na aviação que chama-se redundância. Sabe o que é redundância? Para todo checklist que é feito, tem um outro checklist que vai ser feito em cima. Então, sim, se o teu vendedor, você deu um negócio do teu vendedor fazer, se ele falou que fez, você tem que ir lá e conferir. Aí, engraçado, a mulher passa e toda vez eu tô com a blusa em cima do cinto, né? Que eu fico segurando a blusa, que vai ficar frio. E ela, senhor, a senhora fivelou o cinto? Eu sim. Deixa eu ver. Ela não acredita em mim. Eu tenho que mostrar para ela que meu cinto tá fivelado. Quem que tá certo? Ela tá certa. Ela que tá certa. Porque quem vai cuidar da segurança do voo são eles. Quem tem que cuidar da segurança do nosso negócio, né, Mônica? A gente estava falando um pouquinho, conversando um pouquinho antes. Quem tem que pagar os boletos é a gente. Então a gente tem que sim olhar. E aí, quando eu falo de meta, gente, experimenta colocar um quadro de meta na tua área ali do café, alguma coisa. Você vai ver a diferença que vai fazer. Porque o teu vendedor vai ficar incomodado quando ele tá lá embaixo. E se ele não ficar incomodado, ele vai sair. E aí, se ele saiu, é porque ele não merecia estar ali. Você tá entendendo? Então, essa parte de visualização faz muito sentido. Eu falo, pessoal, gente, tem um monte de gestor lá que o cara vai olhar a venda, pessoal. No sábado, quando eu passo a venda pro cara, o cara não confere a venda tudo. Cara, tá no aplicativo, tá na mão, é 1 minuto. Em 1 minuto você olha a venda de 30 vendedores, gente. Olha a venda no final da manhã. Ô, Carol, ô seu, ó, tua venda tá baixa hoje, cara. E aí? Cadê teus principais clientes? Já mandou mensagem pra todo mundo? Ó, vamos. E aí a lista, como é que tá? Você tá abaixo de todo mundo, cara. Final do dia, printa e manda no grupo. Gente, pessoal que tá abaixo, amanhã, ó, entendeu? Em contrapartida, eu até acabei indo para um outro lado, mas a contrapartida, a gente tem que sim confiar nos nossos vendedores. E confiar não tem nada a ver com conferir. Conferir faz parte do checklist, da redundância do negócio. Porque o próprio gestor, se ele para de conferir, chega uma hora que esse gestor ele fica negligente. Entendeu? Pessoal, falei mais um monte aí. Ô, seu, é verdade ou é mentira? Você também freia nos negócios que estão desligados? E agora eu baixei um tal de robô lá, que é radar robô, que fica junto com o que você usa junto com o Waze, porque foram reativados todos os radares no Brasil, né? E agora tem inclusive os radares inteligentes que fotografam se você está usando celular, coisas, inclusive pelo uso de drones, né, da Polícia Rodoviária Federal, principalmente. Sim. Então, agora você tem que ter algumas artimanhas para você se cuidar, mas quando estava desativados os radares, principalmente nas rodovias de Santa Catarina, eu tinha esse costume de, via de regra, por quê? Porque a gente tem um defeito, a gente não acredita no Estado, e a gente pensa que é pegadinha do malandro. Mas o Estado acredita na gente, né? Principalmente quando é para multar. Então, não, para arrecadar, né? Eles acreditam bastante na gente. Então, pessoal, é isso. A gente tem que ter a gente tem que ter essa percepção. Mas agora, a gente tem que sim confiar na nossa equipe. E tem vários e vários estudos que mostram que realmente, se a gente não confiar no nosso time, e se a gente não, eu volto a falar para vocês, se a gente não confia no nosso time, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Bom, o Rafa deixou uma mensagem ali no Rafael no chat ali. Ela é, Carol? Ele disse que tem palestra dela no TED Talks sobre o assunto. Ah, sim. Sim. Tem bastante material dessa autora aí na internet. Tem muita. Inclusive, tem até o livro dela, tem áudio gratuito no YouTube, se você quiser escutar. Eu comprei ali porque eu gosto mais de ler o livro mesmo e tal, né? Então, mas é bem legal. Essa autora é No genial. Spotify, no Spotify, o livro da Carol Dweck, ele tem
tanto inteiro como em fragmento, que você pode fragmentar e ouvir, digamos, um podcast cada vez, tipo assim, que é ela, o Timothy Keller, o Daniel Goleman, todos eles têm no, 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 no Spotify? Spotify, todos eles têm fragmentado. Inclusive, algumas coisas que eles têm meio parecidas, assim, com o Augusto Cury, dá para você, tipo, baixar umas coisas meio parecidas, assim, no Spotify, e você fazer uma biblioteca na semana só naquele sentido, entendeu? E você Legal. baixa, você pode ouvir offline, mesmo quando não tem internet depois. Mas o Spotify pago, né? Não, mesmo que não é pago, você consegue baixar as coisas e assim ver depois. É, offline? Pô, que interessante. Normalmente. Interessante. Eu tenho o YouTube Premium, que daí você tem o YouTube e tem o YouTube Music, né? Aí eu baixo do YouTube daí. Mas Spotify não sabia, cara, que legal, dá pra baixar, porque o YouTube só o pago, né? Você consegue baixar sem Tem que eu acho, eu tenho que dar uma olhada, porque o meu é pago, né? O meu é o prêmio, né? Eu Ah, pago. então provavelmente é igual o YouTube, o que não é pago, você não vai conseguir baixar. E aí você não consegue assistir em segundo plano, né? Porque quando você tem o pago, você fecha o celular, ele continua rodando. O que não é pago, não. Você fechou o celular, ele para de funcionar. Mas assim, pessoal. Oi? Não, isso não. Quando você está no Spotify, por exemplo, vamos supor que a tua assinatura por algum motivo não foi debitada, vamos supor. E tu está, digamos, 3, 4 dias ali, que vem aquele aviso para você fazer a reativação da assinatura, é normal, você fica ouvindo e não, e você pode deixar, como é que chama lá, o Waze, usando o Waze, e tá no Spotify tocando música. Legal. Uma coisa que acontece é que daí entra uma outra propaganda, mas nada além disso. Olha só que interessante. Semana passada eu estava indo para o Rio, aí saí do aeroporto, peguei um Uber. Aí um moleque novo, assim, deve ter uns 20 e poucos anos. E aí eu vi que ele tava com dois celulares, assim, no carro. E um tava assim virado para ele, e o outro tava com o trajeto do Uber lá. E aí eu vi que ele tava com fone de ouvido, só num ouvido, assim. E o outro foi, cara, ele tava assistindo um podcast, tava passando aquele Inteligência Ilimitada. E só não me deu boa tarde e tal, e não conversou comigo. E daí eu vi que, cara, esse cara tá assistindo podcast. Peguei e dei uma cutucada nele assim. Falei, ô, tá assistindo podcast? Daí ele tirou o fone. Não, eu tô assistindo aqui de um cientista, não sei o que, não sei o que. E aí, cara, resumindo a história, comecei a conversar com o cara, ele falou, cara, eu fico rodando aqui, tem dia que eu trabalho 12 horas, eu fico 12 horas escutando conteúdo, podcast, aula, não sei o que, não sei o que. E aí comecei a conversar com o cara, tipo assim, eu fiquei uns 40, 50 minutos dentro do Uber. Cara, que conhecimento do moleque, velho. Poderia estar escutando música, poderia estar fazendo outra coisa. Que eu falo para todo mundo, gente, hoje não tem desculpa a gente não estudar. Eu tava vendo um cara que ele é dono de uma gestora financeira, e ele tava falando assim, é verdade, ele falou, cara, hoje, no YouTube, você tem conteúdo até para você aprender a construir uma bomba nuclear. Tem tudo no YouTube, não existe conhecimento que não esteja no YouTube hoje. Qual que é a diferença? O conhecimento não está compilado, né? Então, às vezes, você vai gastar muito tempo para você achar. Mas tem tudo no YouTube. Tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Absolutamente. Aí você pode falar assim: a pessoa é pobre, como é que vai comprar livro para ler? Tem livro de graça. Quase todos esses livros que a gente comenta aqui, os livros do Daniel Goleman, acho que todos eles têm no YouTube de graça. Então, assim, hoje não tem mais desculpa. Nem pra gente, nem pro nosso colaborador, para ninguém. Eu, por exemplo, quando eu tô viajando, quando eu tô dirigindo, eu escuto música na cidade. Quando eu tô na estrada, eu tô escutando conteúdo, baixo alguma coisa, vou escutando conteúdo também. Pessoal, mas estamos chegando no final aqui. Qual que é a perspectiva de vocês aí pro mês de abril? Começou legal? Começou mais ou menos? Vocês têm dúvidas em relação a alguma coisa? A guerra já está afetando aí combustível? Você viu, né, que 80% das famílias no Brasil estão endividadas, né? 30% já estão com dívida aí há mais de 90 dias, a renda caindo bastante. Então, aquilo que eu falei no começo se mantém.
que a gente vai fazer? A gente vai chorar e morrer abraçado? Ou a gente vai encontrar as oportunidades no meio desse caos? A gente vai encontrar as oportunidades no meio desse caos, né? Vocês viram que eu mandei lá no grupo semana passada sobre o TikTok? TikTok pediu autorização no Brasil para ser fintech, para dar crédito para as pessoas e também para comercializar moeda digital. Instagram, tá, pessoal? Fica ligado também. Eu vou mandar conteúdo essa semana lá na nossa comunidade. O Instagram tá lançando Instagram Shopping no Brasil, tá? Igual o TikTok. Eles estão vendo que eles estão perdendo terreno. E aí, pessoal, o que acontece? Se prepare que provavelmente o TikTok e o Instagram, se conseguir emplacar, o YouTube, tá? O YouTube nos Estados Unidos já tem YouTube Shop. Aqui no Brasil não tem ainda, mas lá tem também. Provavelmente vai vir pro Brasil. Então, daqui a pouco, a gente vai conseguir vender em todas essas plataformas. E os e-commerces, Mercado Livre, Shein, Shopping, Amazon, esses caras vão sofrer muito. Provavelmente, um dos maiores e-commerces do mundo será o TikTok. Por quê? Porque se você quer comprar alguma coisa no Mercado Livre, você fica no Mercado Livre? Você não fica, você entra lá quando você quer comprar. Agora, imagina só, você poder comprar tudo que você compra no Mercado Livre, estando dentro de uma plataforma que é o TikTok, que você ainda tem entretenimento ali dentro. Cara, é genial. É genial. Então, assim, ó, vamos continuar sendo resiliente no TikTok. Quem não tem 2.000 seguidores ainda, porque acho que parece que a plataforma só abre para você vender dentro dela acima de 2.000 seguidores, você pode usar o conteúdo ali como você usa no Instagram para vender também, para você engajar o teu público, né? Por exemplo, aqui na JA, a Carol, a gente faz isso, né, Carol? Todo mundo que curte, comenta os nossos vídeos, a gente entra em contato com a pessoa para conversar com ela, criar uma conexão, tentar chamar para a comunidade. Isso a gente já vem implementando nas nossas nas lojas aí que também estão dentro do JA Gestão de Vendas. Então, assim, pessoal, é manter o ritmo, é não parar de seguir o processo e incrementar, corrigir cada vez mais o nosso processo. A gente precisa atender melhor o nosso cliente, a gente precisa aumentar o ticket médio do nosso cliente, a gente precisa aumentar o PA para esse cliente e a gente precisa trazer clientes novos para o nosso negócio, tá? Como que a gente vai fazer? Seguindo as ferramentas. Não tem, e é simples, tá? Não tem muito segredo. É você fazer o cálculo de quantas horas o teu time realmente está focado na venda. E aí, pessoal, primordial, visibilidade. Dá visibilidade para o teu time daquilo que eles estão fazendo. E segundo, acredite no teu time. Se você, gestor, não acredita no teu time, alguma coisa está errada. Me chama para conversar depois, porque ou a gente vai fazer um trabalho para a gente acreditar nesse time, ou a gente vai ter que substituir peça. Porque o time não ganha se a gente não acreditar nele. Tá? Pessoal, hoje vocês quase não falaram aí. João, só uma coisa, eu fiquei 10 dias sem trabalhar, daí hoje que eu retomei os contatos dos clientes, né? E eu percebi uma coisa, não sei se foi em função do acidente ou foi em função do quê, mas a receptividade foi muito boa, sabe? Tipo assim, eu praticamente fechei minha agenda dessa semana. Uma das marcas é a última semana de vendas, né? Aham. Então, foi bem assim, eu achei assim que tá um clima assim diferente, que eles estão mais otimistas, Olha que assim, tipo, legal. as respostas foram bem rápidas, não teve que ficar insistindo, mandando 2, 3 mensagens para ter resposta, sabe? Que dente é o seu? Eu fui fazer comida no hotel lá em Ponta Grossa e o fogão explodiu, a mangueira de gás e pegou fogo nas minhas pernas. Que é isso? Nossa, o seu. Eu não sei, Amanhã eu vou poder calçar sapato e usar calça de novo. meu Deus. Caraca, meu. Que susto, hein? Amigo, então as pessoas são otimistas porque elas estão com dó de você. Sentimento de dó é péssimo, mas eu acho que é dó, porque os meus times estão virados num auê. Eu tô aqui anestesiada. Eu acho que juro com vocês que se me der um treco, acho que eu nem vou ficar brava, acho que eu vou querer ficar até uns dias no hospital, porque tá tudo certo. Tá tudo tão punk que, olha, pra mim, acho que o melhor lugar é o hospital nas últimas horas.
Mas eu digo assim, né? Eu falo assim, aquele dia eu tinha uma agenda bem apertada, os 2 dias seguidos, né? E eu ia ter que, de repente, acelerar um pouco mais. Eu vejo que isso foi um livramento, sabe? De uma coisa pior, de repente. Acho que tudo é pro bem, né? Todo bem coopera para aqueles que amam a Deus, né? É isso que a Bíblia fala, né? Então, Eles cooperam para o bem daqueles que... é. Mas, Mas Mônica, eu acho que você sempre é uma pessoa muito para cima e vai ter um momento, independente da tua força, da tua garra, que você vai, de repente, se sentir um pouco cansada, um pouco decepcionada, um pouco achando que você não está fazendo a coisa do jeito certo, mas não é isso. Eu acho que isso é uma questão assim de repente, a gente não é igual todos os dias, e você não é diferente, você é uma pessoa, você é um ser humano. a gente conversa bastante e é isso, vai ter os altos e baixos, não tem jeito, né? Eu falo sempre assim, ó, a gente tem que fazer a soma no final do ano, tem que fazer a soma no final do trimestre, porque vai ter momentos difíceis, não tem jeito. E o momento difícil ele vem para coroar o momento fácil, né? Porque não existe sul sem norte, não existe leste sem oeste, não existe momento bom se não tiver um momento difícil, entendeu? Isso faz parte do jogo. Ah, é aquela história, né? Você pensa em desistir? Eu quase toda semana. Normal, normal. Ah, Carol, minha irmã, que a gente conversa muito. Não tem, cara. Não tem. Isso faz parte. E aí você pega aqueles caras na internet e fala, não, porque eu sempre acreditei, porque eu nunca duvidei. Cara, mentiroso, velho. Mentiroso. De meia em meia hora a gente duvida. De meia em meia hora a gente desacredita. Até Entendeu? acontecer, a gente acaba duvidando. Eu vi uma psicóloga bem famosa, até na internet, o pessoal chama ela de Véia da Porsche. Já viu uma ruiva, não? Você já viu? Já viu ela, não? Véia da Porsche. E ela falando, olha, no final, entre quem vai ter vai prosperar naquilo que faz e aquele que não vai prosperar, a diferença é só uma, é você não desistir. Oi, Rafinha, você já tá com saudade. É você não desistir. Quem não vai conseguir é aquele que vai desistir. Aquele que não vai desistir vai conseguir. Mas vai passar pela cabeça. Inclusive, hoje de manhã, aconteceu umas coisas aqui particular que eu me boto para pensar às vezes, assim, cara, será que vale a pena tudo isso? Será que não vale? Hoje de manhã aconteceu isso comigo. Aconteceu uma coisa aqui em casa aqui que, enfim, mas é normal, Mônica, é normal e a gente vai passar por isso. Normal. Não tem, não tem como dar errado, cara, se você faz o que é certo. Não tem como dar errado. Você pode ficar tranquilo. A Mônica Aí, da semana passada, um pouco, umas 2 horinhas só, digamos, da Mônica daquela semana passada, daquela correria, daquelas coisas boas, de tudo que aconteceu, e veja que você tem muita lenha para queimar ainda. é, E eu falo isso, às vezes eu falo para os clientes, falo para quem está do meu lado, e eu falo isso para mim, cara. Eu falei isso para mim hoje de manhã. Eu falo isso para mim, cara. E aí? Você tá desanimadinho? Tá tudo ruim? Olha para 15 anos atrás. Você tá melhor ou tá pior? Eu falo, não, eu tô bem melhor. Então, vamos seguir daqui para frente. 5 anos atrás, você tá melhor ou tá pior? Ah, eu tô bem melhor. É que assim, né, Mônica? A gente conversa bastante, né? Conforme vai multiplicando o negócio, se você tem 4 lojas, multiplica o problema por 4. Você tem 5, multiplica por 5. Então, quanto mais você vai crescendo, mais vai multiplicando os seus problemas. Então, e aí a gente tem que ir trabalhando isso, né? Mas não é fácil, não é fácil, a gente sabe disso. isso aí. Cadê o C e o A que estão aí, a Adriana, que não tem para nós fazer aquela fotinha? Quem que Aí, é o C? é o Cláudio. Será que ele O Rafa, saiu? o Rafa saiu? Saiu. Ele tinha saído. Apareceu que o Cláudio voltou. Pente o cabelo, Cláudio. Já pentei o meu. Vamos fazer uma foto aqui bem legal. E se Vamos a lá, o gente seu. aparecer meio emocionado, eu peço para a inteligência artificial fazer os nossos olhos sorridentes.
Isso aí, o senhor é bem bom nisso. Isso aí, o senhor. Hoje eu mereço. Sim. Isso aí, vamos. Na próxima segunda, Moni, você vai estar super feliz aqui com a gente, super animado. Te esperamos com aquele alto astral sempre. Eu acho que o coelhinho não deixou muito chocolate para ela, porque quando a gente come bastante chocolate, a gente fica mais assim, a dopamina, como diz o João, a dopamina fica lá em cima. Eu acho que ela só distribuiu o chocolate e não ganhou por isso. Vamos Olá, lá, todo mundo fala Pix. só um pouquinho, deixa eu tirar mais uma. Ainda bem que tem a IA para arrumar depois. Fechou, minha galera? Obrigado, Fechou. tá? Obrigada, Boa semana. pessoal. Abençoado para vocês aí. Depois a Carol, eu mando o material para vocês lá e a gravação, tá bom? Amanhã cedinho já encaminho para vocês. Um abraço. Tchau.